A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amados irmãos e irmãs. Amém. Se estiver visitante nesta noite, seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Já são todos de casa, graças a Deus, né? Tem aqui a mãe da irmã Thaisa, praticamente de casa, né? Então, glória a Deus. Todos os amados irmãos aqui presentes. Um motivo grande de alegria de aqui nós estamos. O Senhor nos concedeu mais um dia de vida e, ao anoitecer, nós viemos para a casa do Senhor, que é um local melhor de estar na presença do nosso Deus, na casa do nosso Deus. Não existe outro lugar melhor a não ser a casa do nosso Deus. Aqui nós podemos ver um pouquinho da grandeza de Deus, e o melhor está por vir, que é a moradia eterna com o nosso Senhor Jesus. Se nós estamos sentindo a alegria de estarmos aqui, de estarmos reunidos no nome do Senhor Jesus, para glorificarmos o Senhor, a alegria maior é de quando todos nós estivermos com o nosso Deus, quando nós veremos ao Senhor face a face, e cada um se alegrar e dizer um ao outro: olha, nós vencemos porque o Senhor Jesus nos trouxe até o Pai. Amém? Louvores bonitos, maravilhosos, que falam profundo no nosso coração, na nossa alma, no sentimento. Ontem, o nosso evangelista Antônio Carlos, ele ministrou na oração dos varões, Gênesis, onde fala de Abraão, homem de Deus, onde teve o filho dele, Isaac, que o Senhor Deus pediu como sacrifício e ele não negou. E o irmão explicou, como os demais irmãos já têm explicado, quanta dificuldade, quanto difícil é entregar um filho, a dor que é. E ali, para Abraão e para o filho Isaac, ia ser imolado, mas não foi, porque Deus proveu. Nós sabemos que também o Senhor Jesus Cristo, quando ele foi crucificado naquela cruz, foi uma dor muito grande. Ali a mãe dele, Maria, ver tudo aquilo que ele passou, todo aquele sofrimento, muito difícil para um pai e para uma mãe. A Bíblia fala pouco de José, do pai de Jesus, mas nós sabemos que a mãe está mais presente na vida do filho, e ali nós sabemos que foi grande dor. No louvor, as irmãs louvaram um louvor lindo, onde fala ali da viúva de Naim, que ela havia perdido o seu esposo, e ela só tinha um filho único, e ela aí veio perder o filho também. Olha para o coração da mãe, a dor de já ter perdido o esposo e, consequentemente, na frente, perdeu o filho, o único filho. Veja que dor para aquela mãe. E o Senhor Jesus Cristo, ele veio, e ali, quando ele toca naquele moço, ele disse para a mãe, para aquela viúva: olha, não chores. Será ser fácil dizer para alguém: olha, não chores, quando está passando por uma luta, por uma dor? É muito difícil. Para nós é fácil chegar e dizer: olha, não chores, vai ficar tudo bem. Mas a dor está profunda. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele é o Deus da vida. Ele trouxe aquele filho de volta ao braço da sua mãe. Sabemos também de Lázaro, quando as irmãs Marta e Maria estavam ali também naquela agonia, naquele sofrimento, com a perca do irmão. E o Senhor Jesus, ele foi até lá, porque elas mandaram chamar. Mas nós sabemos a palavra de Deus, que ele demorou alguns dias para chegar até lá. Quando ele chegou, ele trouxe Lázaro de volta, porque o Senhor, ele é o Deus da vida. E se aqui nós estamos, é porque o Senhor tem nos dado a vida aqui nessa terra. E como eu disse no início, o melhor está por vir, que é o novo céu, que é a nova terra, é a nova vida em Cristo Jesus. Amém, amados irmãos? Então,
E nós todos devemos crer na palavra do Senhor, crer no Senhor Jesus Cristo, não importa o que estamos passando, nós vamos vencer porque o Senhor nos dará vitória. Amém? É só um pouquinho de tempo, vai passar. Toda dor, toda angústia, toda enfermidade, toda luta vai passar. E em breve nós vamos estar alegres com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós já sabemos que o lugar quando não vai ter mais dor, não vai ter mais pranto, não vai ter mais lágrima, porque o Senhor vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Amém? E eu já agradeço a minha oportunidade. Já peço, amados irmãos, que abram em Tito. Vou segurar aqui porque está escorregando aqui, né? Semipúlpito. Tito é culto de doutrina, é santidade ao nosso Deus. Nós sabemos que nós não somos salvos porque merecemos, nós somos salvos porque o Senhor, Ele nos ama, é pela graça do nosso Deus. Então nós temos que nos alegrar com o nosso Deus e dizer quão bom é o Senhor para conosco. Nosso Deus, Ele é maravilhoso, Ele é misericordioso. A misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Aleluia. E o amor do Senhor não tem fim. É infinito o amor de Deus. Como foi dito, né? Não se pode explicar a grandeza de Deus. Então, amados irmãos, culto de doutrina, aonde Paulo escreve a Tito, capítulo 1, Tito 1, todos encontraram? Amém. Atentos, com reverência à palavra do nosso Deus, assentados mesmo, vamos fazer a leitura. Versículo 5, amém? Em diante. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem o que ainda resta, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser causadores de dissolução, nem são desobedientes. Olha o versículo, amados irmãos. Versículo 6. Aqui nós temos os pastores, nós temos os evangelistas, nós temos os presbíteros, diáconos, diaconisa, e nós temos cooperadores na obra do Senhor e cooperadoras, onde todos nós temos a responsabilidade de guardarmos a palavra do nosso Deus, os mandamentos do nosso Deus, para ensinar, vivermos e ensinar os mandamentos de Deus. Aqui foi escolhido homens para estar à frente de uma obra, como aqui se encontra, como eu já disse, está à frente. Naquele tempo também tinha homens à frente da obra, para poder ensinar aos demais. Olha, vocês, aquele que for irrepreensível, tem que ser irrepreensível, marido de uma só mulher. Então o obreiro tem que ter uma única esposa. Uma única esposa. Aquele que for irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos fiéis, os filhos também têm que ser fiéis à palavra de Deus. Nós temos ensinado os nossos filhos, pois nós sabemos como está escrito: ensina a criança no caminho que se deve andar, para quando ela estiver grande não se desviar do caminho do Senhor. Acontece de se desviar, de afastar do caminho do Senhor, mas que não seja minha culpa, nem que seja a sua culpa como pai, como mãe, se porventura se desviar do caminho do Senhor. Porque tem o livre arbítrio. A escolha é de cada um.
Mais uma vez, versículo 6. Aquele que for irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Então tem que ser obedientes. É necessário que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não soberbo nem irracível, nem dado ao vinho. Não pode usar de bebida. Nós sabemos que muitos dizem: olha, o Senhor Jesus Cristo, Ele transformou água em vinho. O vinho, aquele vinho, é o puro suco da uva, um vinho sem fermento. E muitos aí fora dizem que pode tomar vinho, porque não conhece a palavra de Deus, e até mesmo para querer distorcer a palavra, a verdade de Deus, aí usa isso como desculpa. Mas não pode. Quer dizer, poder pode, né? Como disse, tem o livre-arbítrio. Só que é errado. Deus não aceita. Tem que entender que Deus não aceita, que é pecado. E quem continua nessas práticas e partir, só Deus sabe. Até o momento. Então, aquele fim, só Deus sabe de cada um. Pode sim se arrepender se tiver tempo, mas nem sempre tem tempo. Então, para nós obreiros que conhecemos um pouco da palavra de Deus, estamos cada vez mais aprendendo, e que Deus nos capacita a cada momento, a cada instante, não pode. O 7, mais uma vez: é necessário que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não soberbo nem irracível, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso e torpe ganância. Não pode ser ganancioso. Deve ser hospitaleiro. O que é hospitaleiro? É ajudar as pessoas, é saber cuidar daqueles que precisam. E nós sabemos que é primeiro os domésticos da fé, os irmãos em Cristo Jesus, depois os de fora, para serem ajudados. Mas todos precisam ser ajudados, primeiro os da casa, os irmãos. 8, mais uma vez: deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, temperante. Deve reter firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina de Cristo Jesus, porque nós sabemos que há 3 tipos de doutrina: a doutrina de Deus, que é essa que nós estudamos, aprendendo; tem a doutrina daquelas pessoas más, dos espíritos imundos, e tem a doutrina também do homem. Então nós temos que saber discernir a doutrina, e aqui a doutrina de Deus, que nos ensina a permanecer no caminho do Senhor. Sei que a luta é grande, a dificuldade é grande, muitas das vezes nos sentimos fracos, cansados, mas o irmão Ricardo, ele ministrou, né? Mateus 11, 28, 29 e 30: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimido, que eu vos aliviarei. Então, só o Senhor Jesus Cristo. Às vezes o irmão não pode me ajudar, eu não posso ajudar o irmão, então nós temos que dobrar o nosso joelho e clamar só o Senhor Jesus. E Ele conhece o coração de cada um, sabe da necessidade de cada um, daquele que precisa, daquele que está passando, no tempo dele. Não é no meu tempo, não é no seu tempo, é no tempo dele. Ele vai socorrer, Ele vai prover. É esperar no Senhor. Mais uma vez, 9: deve reter firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para ademoestar, quer dizer, para ensinar na sã doutrina de Cristo, né, como para convencer os contradizentes, porque tem pessoas contradizentes na palavra de Deus. Então nós temos que estar firmes na palavra de Deus, para não ser deixados levar por falsas doutrinas, como já disse no início. É a doutrina de Cristo Jesus. Isso pode? Pode. Isso não pode? Não pode. Isso é certo? É certo. Isso é errado? É errado. E a palavra de Deus, ela é sim, sim, não, não. Passou disso, não provém de Deus.
Eu peço, amados irmãos, que vai para o capítulo 2. Na minha Bíblia aqui é logo na sequência, né? Não vi nem a página, na mesma página. Capítulo 2. Aqui vai ensinar a todos, doutrinar a todos, porque a palavra de Deus, o ensino, é doutrina. Toda a palavra de Deus é ensino para todos nós. Amém? Amém. Capítulo 2, versículo 1 diz: porém, fala o que convém à sã doutrina. Exorta os velhos a que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé. Olha que começa com os mais de idade. Ele fala aos velhos com todo respeito, com toda educação, com todo carinho. É a maneira de dizer. Porque nós sabemos que onde aqueles que têm o cabelo branco tem mais entendimento, né? Mais experiência. É claro que algumas coisas não, mas nós temos que entender. E se tratando de irmãos, como aqui nós temos irmãos há mais tempo na caminhada, esses irmãos têm muito conhecimento de Deus. Pode até não saber expressar, pode até não saber ministrar, mas com poucas palavras falam muito bem, se expressa bem. Talvez pense que não, mas sim tem edificado a igreja, tem dado o seu melhor. Então nós temos que respeitá-los, nós temos que honrá-los e agradecer a Deus por ter pessoas como aqui nós temos, e toda a igreja do Senhor, não só aqui na Presbiteriana das Nações, mas na igreja de Deus. Nós sabemos, nós temos que lembrar por Israel, por todo o povo de Deus. Mais uma vez: porém, fala o que convém à sã doutrina. Exorta os velhos a que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Vai falar aqui das mulheres, das senhoras. Olha, diz, versículo 3: as mulheres idosas, semelhantemente, sejam sérias no seu viver. Onde que tem que ensinar as mais novas como convém servir a Deus, como convém a postura para com o nosso Deus, em tudo, no falar, no andar, no se vestir. Vamos dar continuidade, vamos entender cada vez mais. As mulheres idosas, semelhantemente, sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem. Então, como o pastor tem ensinado, elas têm a autoridade para ensinar as mais novas, não como autoridade de um pai, de um homem à frente, de uma obra, mas elas podem ensinar, porque está escrito ensinar as mais novas, as filhas, ensinar aqui na igreja, como tem as irmãs que estão à frente de obras, como no louvor, como na oração, ensinar. E as mães que têm filhas, ensinar as filhas como se comportarem, como estar na presença de Deus, não só na igreja, mas em todo lugar que elas forem. O bom comportamento, saber da doutrina de Deus, dos mandamentos de Deus, para aqueles que estão lá fora verem como andam as filhas de Deus, os filhos de Deus. Então poderão ensinar as mulheres mais novas a amar seus maridos
e filhos. Aqui se trata de um relacionamento, de um casamento. Quando chegam a uma certa idade, que elas escolhem um marido, um companheiro. Então as mães ensinar como convém, como ser boas donas de casa. Nós sabemos que criança, adolescente e até os jovens que não estão preparados não podem procurar casamento, porque o casamento é algo muito sério, seríssimo, uma responsabilidade muito grande. É para o homem e para a mulher. E quando os dois resolvem se unirem e ali constituir uma família, tem que entender. A palavra diz que até que a morte os separe. Hoje, muitos jovens, adolescentes, com namoro, olha, será que estão prontos para assumir uma responsabilidade de um casamento, uma dona de casa, um dono de casa? É Deus que provê, mas tem que entender que você tem que lutar, você tem que buscar também cuidar da esposa, a esposa cuidar do marido, e quando tem filho, cuidar dos filhos. Então, eu vejo que adolescente e alguns jovens e crianças, que tem uns que não é nem adolescente, mas já quer namorar. Não pode. Eu, como pai, já disse outras vezes, tem dois ali, ó. Não é tempo. Não é tempo. Tem que ter a consciência, tem que ter a certeza de que você quer e saber a responsabilidade que tem. Os namoros de hoje, nós sabemos como que é o namoro de hoje. Então, muito cuidado. Então, mães com as filhas, ensina. Pais aos filhos, ensinem. Não é tempo. Trabalha, tem responsabilidade. Quer uma casa? Lute. Dona de casa, quer uma casa? Quando tem a casa, cuide da casa. Cuide do esposo, cuide dos filhos. O esposo cuide da casa, como chefe da casa, da esposa e dos filhos. O 4 novamente. Então poderão ensinar as mulheres mais novas a amarem seus maridos e filhos, a serem sensatos, honestas, boas donas de casa. Olha, boas donas de casa. Hoje é difícil dos tempos mais passados. Hoje, quando muitas das vezes, para muitos, quando querem casar, tem que ter uma casa toda mobiliada, uma casa nova, bonita. Realmente, para quem pode. Mas se não pode, eu tenho. Mas é no tempo certo. Não antecipe as coisas. Não antecipe as coisas. É claro que os dois conseguem juntos, mas não antecipe as coisas. Para depois não dizer que se arrependeu. Então, nós temos que ensinar
nós temos que estar exortando a cada um. Mais uma vez, os 5, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, submissas a seus maridos, para que a palavra de Deus não seja difamada. Esse submissa a seus maridos, quantas das vezes já foi explicado, e mais uma vez, vou aqui explicar, é no Senhor. Submissa aos maridos no Senhor, naquilo que é de Deus. No que não for de Deus, não pode ser submissa ao marido. Nós, como marido, nós sabemos que a mulher é o vaso mais fraco. Nós temos que dar vida pela nossa mulher. Então, os jovens que querem casar já vão entendendo, como eu disse, a responsabilidade de que é um casamento. Um casamento é bênção quando os dois entendem o que é um casamento. Quando os dois lutam pelo casamento. Agora, quando tem diferença, fica difícil de viver. Então a escolha certo. Se eu gosto do branco, se ela gosta do azul, vai ter diferença. Vai ter diferença. Muitas das vezes não vai dar certo. Então já olhem, observem bem, vejam bem o que querem, para depois dizer, olha, me arrependi. Me arrependi. Aí é tarde. Escolheu, a escolha de cada um, até que a morte os separe. Mais uma vez, os 5, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, submissas a seus maridos, para que a palavra de Deus não seja difamada. Exorta, semelhantemente, os jovens que sejam moderados. Olha que palavra que vem, olha, para os idosos, para as idosas. Aí se trata, vem, das mães para com as filhas, os filhos, ensinando de casamento. Aí onde já está na juventude, para os jovens. Nós sabemos que Deus criou o homem e a mulher. Como nós sabemos, ali em Gênesis. Então, vai deixar pai e mãe, os dois se tornam uma só carne. Vão constituir família. Foi para isso que Deus criou. Foi para isso. Tão bonito aqui, ó. Quantos aqui se encontram nesta noite? Mães, pais. Tem uns, tem um, tem dois, tem 3, 4, 5, 6, 10. Bênção de Deus, né? Hoje é até um pouco difícil para educar, para ensinar. Com mais de uma quantidade assim, um pouco, uns 5, né? Uma já está difícil, às vezes, imagina 5, né? Antes tinha 10, né? 14, até 20, 22, já ouvi dizer já. Então era difícil, né? Sem se tratar do corpo, né? Não está no Pentateuco, né? Os 5 livros, né? Se tratando dos nossos dias, assim. Então, meus irmãos, Deus, Ele criou o homem, criou a mulher. Nós sabemos que foi Adão, o primeiro homem. E ali, a costela de Adão criou a mulher. Foi Eva, o pastor explicou que eles não foram crianças, ele já criou adultos. Hoje nós sabemos que tem todo o trabalho, como já falei aqui, quando se unem, querem construir família, o relacionamento ali vai sim, com a permissão de Deus, vai ter os filhos. Os filhos são a herança do Senhor, são a bênção do Senhor. Nós temos que
estar sempre atentos com nossos filhos. Nós só queremos o melhor para os nossos filhos, como Deus quer o nosso melhor. Mas para isso nós temos que estar na caminhada, estar no caminho com o Senhor Jesus. Santidade. Nós temos que pedir a Deus a força para que nós venhamos crer mais, acrescentar a nossa fé e sermos, como nosso Deus, discípulos do Senhor Jesus. Ou melhor, sermos com o Senhor Jesus, sermos com o Senhor Jesus, sendo discípulos do Senhor Jesus. Chegar à estatura do varão perfeito. Mais uma vez o 6 aqui, o versículo 6. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Aqui tem bastante jovens já, né? Tem um grupo de jovens. E nós temos aqui o evangelista Antônio Carlos, que é o jovem que está à frente junto com o pastor Maxwell, né? O grupo de jovens. Observe a vida desse jovem. Jovem de Deus. Muitos se espelham em pessoas fora. Às vezes um cantor, às vezes um jogador, um ator, atriz. Se espelhem nos homens e mulheres de Deus. Que tem a caminhada séria com Cristo Jesus. Que querem o seu melhor. Porque nenhum de nós queremos o seu pior. Nós queremos o seu melhor. Queremos a sua salvação. Porque nós queremos ser salvos. Nós também queremos que as crianças, os jovens, os adolescentes também sejam salvos. Então, se porventura o irmão chegar e corrigir, aceita a correção, que é para o seu bem, João. Adolescente, para o seu bem. Ele tem a permissão de até me corrigir. Se eu estiver errado, ele pode me corrigir. Porque ele é um jovem de Deus. E mesmo que não fosse, até jovem de fora, alguém corrigindo aqui que é certo, eu tenho que aceitar se eu estiver errado. Imagina um jovem de Deus. O Filho de Deus. Graças a Deus pela vida dele e de muitos outros jovens que estão na caminhada aqui. Temos mais já Henrique, com Gabriel, que já podem dar exemplo, que dão exemplo para os mais novos que estão chegando. E outros mais. Para que toda a igreja venha glorificar o nome de Deus. Que as pessoas vejam que o nosso Deus, Ele é santo, Ele é poderoso, e que eles venham se espelhar em toda a igreja. Para buscar a Deus enquanto é tempo, para invocar o nome do Senhor enquanto está perto. Porque nós sabemos que Deus, Ele quer que todos sejam salvos. Mas às vezes as pessoas, por falta de entendimento, por falta de buscar a Deus, ou até mesmo por falta de quem ensina, não tem tido conhecimento, mas muitos têm. Então, se espelhar nos jovens de Deus, aqui o nosso irmão evangelista Antônio Carlos, um jovem. E os mais velhos aqui, nós temos, de idade, temos Consinés, né? Responsabilidade. De pastoreio é o pastor Luiz, né? Então, pastor Luiz, onde tem perseverado na caminhada, tem cuidado das ovelhas. Às vezes as ovelhas, algumas, às vezes querem dar um pouco rebelde, mas o pastor puxa a orelha e bem puxado, e está certo. Tem que corrigir, tem que podar, né? A árvore, como nós já sabemos, quando a árvore ela é boa, ela tem que ser podada muitas vezes para que venha dar mais frutos, bons frutos. Se a árvore não presta, nós já sabemos que vai ser cortada e lançada fora, né?
mas quando presta, por algum momento, por algum motivo, ainda falta entendimento, ainda na ignorância, porque muitas das vezes eu sou e talvez nós possamos ser ignorantes e acharmos que estamos certos e vamos entender que nós estamos errados. Então tem aqui o pastor Luiz na frente, o pastor. E das senhoras, e a senhora aqui, já não é mais. Eu nem sei, viu? Marlinda, Marlinda ali. Isso. Então, Marlinda, a senhora tem uma grande responsabilidade também, Marlinda. Em ensinar, como ensinou, e aqui na igreja de Deus também, corrigir também. Então nós temos que aprender sempre. Mais uma vez, versículo 6. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados, em tudo te dar por exemplo de boas obras, na doutrina do nosso Senhor Jesus. Mostra integridade, reverência, linguagem sã. Nós sabemos que, para aqueles que não têm conhecimento de Deus, uma linguagem totalmente diferente, né? Mas a linguagem do cristão, do jovem de Deus, é a linguagem santa, palavreado firme, sério, direito, como convém a sã doutrina de Deus. Em tudo te dar por exemplo de boas obras, na doutrina mostra integridade, reverência, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal de dizer de nós. Exorta os servos a que sejam obedientes a seus senhores, falando de quem trabalha, como eu trabalho, nos trabalho, mas aquilo que é de Deus, aquilo que não é de Deus, nós não devemos obedecer. Nós não devemos obedecer aquilo que não é de Deus. Exorta os servos a que sejam obedientes a seus senhores, sendo-lhes agradável em tudo, não os contradizendo, não furtando, antes mostrando perfeita lealdade, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. Quem é o nosso Salvador? Jesus Cristo é o nosso Salvador. Ele veio a esta terra para nos salvar. Ele não veio para condenar. Ele veio para salvar. Porque o nosso Deus, Ele nos amou primeiro. Ele já nos conhecia, porque Ele é o Criador. Ele conhece, porque Ele que criou, então Ele sabe de todas as coisas. Nosso Deus, como foi dito, não é um Deus de madeira, de pedra, de gesso, não, é um Deus vivo, um Deus poderoso, Deus milagroso, um Deus que é fogo consumidor. Para muitos que não sabem, é um Deus que é fogo consumidor. E muitos acham que é só amor. Então, amados irmãos, o nosso Deus, Ele usou homens naquele tempo para nos ensinar. Deixou a palavra escrita para que venha a geração. E se mais futuramente Deus permitir que venha outra geração, vai ter alguém para ensinar a palavra de Deus. Nós sabemos que muitos estão trabalhando para tirar a palavra de Deus. Mas que nós devemos guardar a palavra de Deus no nosso coração. Para se tirarem a escrita, eles não tiram a palavra do nosso coração, da nossa mente. É quando você aprende algo, vou citar algo simples.
O estudante vai para a escola, criancinha, bebezinha, e aprende o alfabeto. Jamais ela vai esquecer o alfabeto. Ela vai saber as letras. A não ser quando estiver bem muito na velhice, que esquece daquela amnésia. Esquece. Mas ninguém vai tirar mais aquele conhecimento. Pode até rasgar os livros, tudo vai saber que A é A, B é B, C é C. E assim a palavra de Deus. Nós devemos guardar, como está escrito, guardar o coração para não pecar contra o nosso Deus. Foi Davi que disse, não foi, meu? Um grande homem de Deus, Davi. Ele disse, guardei a palavra de Deus no meu coração para não pecar. Então nós devemos guardar a palavra de Deus. Porventura, como está escrito que eles querem tirar, mas não tira de nós. Quando Pedro e João pregavam ali, naquele tempo, eles também não queriam que eles não pregassem o nome do Senhor Jesus. Como hoje, também no dia de hoje, muitos já não querem que falem no nome do Senhor Jesus. Que ensinem no nome do Senhor Jesus. Mas os nossos filhos, nós temos que ensinar os nossos filhos em casa. Para que, se nós partirmos primeiro do que eles venham estar firmes na rocha, que é Cristo Jesus. Saber que a salvação só através do Senhor Jesus. Não existe mais salvação em outra pessoa. É só o Senhor Jesus que é o Salvador. Não existe intercessor entre Deus e os homens, a não ser o Senhor Jesus. É só o Senhor Jesus que intercede a Deus por mim, por você, por todos nós. Então os nossos filhos, eles têm que aprenderem para, se porventura no tempo deles tirarem, eles já está guardado no coração deles a palavra de Deus. Que nosso Deus é vida, nosso Deus é luz. E a luz não se mistura com as trevas. Nós sabemos que o homem mau, ele pode só apenas matar o corpo, mas ele não mata o espírito, porque o espírito volta para Deus, o corpo vai para o pó e a alma vai aguardar o julgamento de Deus, vai descansar. E aquele que morre com Cristo vai reinar com Cristo, porque o Senhor Jesus vai ressuscitar a cada um. Então nós temos que crer e ensinar para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, os nossos jovens, a palavra de Deus é vida. Nosso Deus é vida, vida eterna. Amém, amados irmãos? Amém. Glória a Deus, aleluia. Eu agradeço a minha oportunidade. Peço que Deus abençoe como tem abençoado, continue abençoando cada vez mais a cada um, abrindo a mente de cada um, dando um entendimento com o Espírito Santo de Deus, para que todos nós devemos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Amém. Sabemos que somos chamados, somos filhos de Deus. Estar firme na doutrina de Cristo. Cada um tem sua responsabilidade e cada um ajudar ao outro naquilo que puder. E como eu disse antes, se o irmão não pode ajudar, clame ao Senhor Jesus, que Ele vê, Ele que sabe todas as coisas, e no tempo certo vai acontecer. E se não acontecer, mas o melhor é a salvação, é a vida eterna. Amém? Pastor Luiz. Graças e paz, igreja. Amém. Quem está na bênção? Glória a Deus. Graças a Deus. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém? Graças a Deus. Meus irmãos, está ardendo tanto no meu coração esses dias todos. Então eu tenho repetido muito algumas coisas.
A vontade de Deus, que é soberana, o desejo de Deus é sempre estar perto de nós, é sempre nos abençoar, é dar o melhor. Todos os indícios da história mostram isso. A forma que Deus começou tudo, meu Deus, que coisa maravilhosa. Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Toda a criação, ele disse, haja, produza, mas quando ele foi fazer o homem, ele foi dar vida ao homem, ele diz, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Isso é maravilhoso. Domine o homem reine, o homem tem um lugar abençoado, um paraíso. Sabe, todo o tempo Deus trabalhando muito ao nosso favor, todo o tempo, em todo momento. Mas infelizmente assim, praticamos uma idolatria, muitas das vezes uma idolatria. Eu creio que é a maior idolatria que tem, que não é ídolo, mas é o desejo de ser feliz. Quando a pessoa acredita, ela quer ser muito feliz, ela imagina, se eu fizer isso, se eu alcançar isso, eu vou ser feliz. Daí ela se esforça de todas as formas para ela alcançar o objetivo que ela acredita que vai fazê-la feliz. Muitos desses, quando chega lá, descobrem que aquilo ali, ou naquela situação, não tem felicidade. É tribulação, é dor e angústia. A pessoa passa por cima de tudo que é justiça, de tudo que é digno, para alcançar o objetivo do seu coração. Mas a gente ouve Deus, e Deus diz assim, ó, não se estribe em vosso próprio entendimento. O que significa? Não confie. Não confie naquilo que você está vendo e ouvindo, e analise, dizendo, não confie nisso. Confie na palavra de Deus. Porque aquilo que você vê hoje e ouve hoje, amanhã te decepciona. Mas a palavra de Deus não. Então a pessoa quer muito, um exemplo aqui claro, uma jovem quer muito um relacionamento, aí o pai da jovem diz, não vai dar certo. Não vai dar certo. Mas ela quer. Então ela passa por cima da vontade do pai, da mãe, da palavra. Então ela passa por cima de alguns conceitos que ela percebe que está errado na vida do rapaz, e ela vai lá e se une a ele. Depois ela chora amargamente. Eu liguei com uma varoa, sofria, apanhava, e não falava nada para ninguém, porque a mãe tinha sido contra o casamento. Então ela aguentava tudo calado, porque ela apanhava bastante dele. Mas foi o que ela queria. Ela não conhecia bem a palavra nessa época, então ela não tinha nem como refletir. Mas olha o que está escrito, errais muito por não conhecer as Escrituras. Você não pode pegar a Escritura e ler com o objetivo de acabar. Eu vou ler a Bíblia esse ano, e ler, acabo de ler um capítulo, ler 2, ler 3, aí não entendi nada. Não. O objetivo da leitura não é acabar a Bíblia num ano. O objetivo da leitura é aprender de Deus. Se lê um texto e não entendeu, lê de novo, lê de novo, lê de novo. Não entendeu? Procura aqueles que já estão mais à frente na igreja, que já tem mais tempo, já leu mais vezes. E aí a pessoa vai te explicar. O pastor vai te explicar, o obreiros vai te explicar. Porque você tem que entender uma coisa. É pela palavra. Ó, vou citar aqui de novo. Deus deu oportunidade para Adão e para Eva, perderam a oportunidade. Deus deu oportunidade para os filhos de Noé, perderam a oportunidade. Deus deu oportunidade para a descendência de Abraão, perderam a oportunidade. Deus deu oportunidade no período da igreja, muitos perderam a oportunidade. E como é que perde a oportunidade? Como é que perde? Não dando crédito à palavra de Deus.
se esquecendo da palavra de Deus. Perde a oportunidade. Ó, nós queremos ter paz, nós queremos ter saúde e nós queremos prosperar. Tudo que você imaginar de bom vai nos fazer convergir a Cristo. Ele tanto é o primeiro, como Ele é o último. Sem Ele nós não podemos nada. Não adianta desafiar Ele. Não adianta falar assim, eu esqueci. Ah, foi brincadeira, eu errei. Não, porque vai ter um preço. Se você transgride o mandamento hoje, Deus perdoa, mas vai ter um preço. Deus perdoou Davi. Mas Deus disse, Davi, eu te perdoo, mas a espada nunca vai se apartar da tua casa. Então ele viu o primeiro filho lá com Batseba morrer. Depois ele viu uma filha ser violentada pelo irmão. Foi quem? Amnon? Amnon foi lá e fez o que devia. Daí a pouco, Absalão, irmão por parte de pai e mãe de Tamar, foi lá e matou Amnon. Mas aí depois, o primo de Davi, Joabe, foi lá e matou quem? Absalão. Absalão tinha um irmão, como era o nome dele? Adonias. O que Adonias queria? Queria tomar o reino. Mesma coisa de Absalão. Daí, Salomão foi lá e fez o quê? E matou. Mandou matar Adonias. Olha que tragédia na casa. Mas Deus perdoou, mas veio uma sentença. Então, quando você abrir sua Bíblia e ler, e você encontrar na Sagrada Escritura, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Está falando de quem transgride o mandamento, que é uma coisa horrenda, é uma coisa triste, é uma coisa terrível, é uma coisa que vai trazer dor, porque não é o inimigo que vai se levantar. Quando o inimigo se levanta contra você, você está em santidade, basta você levantar a mão com a autoridade que há no nome de Jesus e expulsar ele, está resolvido o problema. Mas quando a gente peca, não é o inimigo. Quem é? Quem vem tratar conosco? E aí, não tem como escapar. Não tem oração, não tem jejum, não tem consagração, não tem nada. Ele vai cumprir o que ele propôs. Salmista, no Salmo 18, né? Deus é fiel para com quem? Mas para com os infiéis? Indomável é, ninguém faz ele voltar atrás depois de uma sentença. Vai cumprir. Claro que ele vai cumprir a sentença usando de misericórdia, porque ele vai se lembrar que somos pó. Mas só que, olha o que Noemi falou. A mão de Deus é pesada sobre mim, foi duro para ela. A mão de Deus foi duro para Jó. A mão de Deus foi duro para Saul. Deus nos ama, mas Ele corrige a quem ama. Ele não deixa a gente errar à vontade, não. Ele vai lá e corrige mesmo. Corrige. Então, pensa. Se Deus enviou Jesus para nos levar à paz com Deus, por meio do sangue e da doutrina, a felicidade está em obedecer Deus. A vitória está em obedecer Deus. O milagre está em obedecer Deus. Então, quando eu não sei o que está escrito, eu posso errar. E ninguém vai ter desculpa. Porque em Levítico, quando trata de sacrifício por pecado, para remissão de pecado, fala de um pecado de ignorância. A pessoa peca sem saber. Só que a correção vem mesmo assim. Não é porque a pessoa não sabe que Deus vai relevar. Mesmo ela pecando sem saber, vai vir uma prova. Quando a prova vir, ela vai ter a oportunidade de refletir. Eita, eu fiz alguma coisa errada. Vai investigar a si mesmo, que é um pensamento lá introspectivo.
vai olhar lá para dentro e vai dizer, meu Deus, eu fiz o que não devia. Eu preciso me consertar. Apocalipse capítulo 2, né? Lembra aonde o quê? Caiu, você caiu. Então você tem que lembrar para levantar. Então eu pensei, então, foi isso que eu fiz. Eu magoei fulano. Eu magoei ciclo. Eita, eu falei uma palavra que não podia. Eita, eu fiz uma coisa que não podia. Eita, eu estou devendo alguém e ainda não paguei, esqueci. Eita, eu peguei uma tapaué da uma irmã e esqueci. Uma tapaué é uma tapaué. Uma pena que você pegou do seu irmão e esqueceu. Pensa que Deus pega essas coisinhas mínimazinhas. Ah, Mical pecou contra Davi em seu coração. Acabou. Não teve filhos. Deus vedou. Está aí na palavra. Mas como assim, pastor? Está lá em João 14. Tá. Vai dar conta até de quê? Até de 1? Pensa, nós vamos dar conta de 1 ano, então lá tem que ser bendito, viu? E o povo murmurou contra o pão de Deus. E Deus fez o quê? Deus mandou serpente. Porque ele ouviu. Moisés disse, Deus ouviu o quê? As vossas murmurações. E aí Deus mandou serpente para aquele povo, misericórdia. Olha lá, todos nós gostamos de Crônicas 7,14, né? Assim, 15, né? E Crônicas, 2 Crônicas 7,13? O que está escrito mesmo lá? Quando eu, Senhor, não tiver bom com vocês, isso é por conta dessas coisas. Fechar o céu para não dar chuva. E aí? Ou mandar gafanhotos para consumir toda a vossa lavoura, para vocês não terem o que comer. Ou mandar uma peste para matar muitos de vocês. Abra aí, 2 Crônicas 7. 2 Crônicas 7, 13. Uma voz de trovão, pode ler aí, no meio. Primeira parte A do versículo. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo. Se isso acontecer, olha o que está escrito, se eu, o Senhor, é Deus que está falando, se Deus fechar o céu, se Deus mandar gafanhotos, se Deus mandar peste, não tem nada de diabo aí. Está entendendo? É Deus. Tá, quando acontecer isso? Mas por quê? Teve uma fome nos dias de Davi. Deus fechou o céu e não chovia mais. Aí Davi ficou sem saber por quê. Não sei por que está acontecendo. O que eu fiz? O que o povo fez dessa vez? Aí Deus falou o quê? Por causa de Saul, que foi sanguinário com os gibeonitas. Quebrou a aliança. Quebrou a aliança de quem? Que Josué fez com os gibeonitas. Josué fez uma aliança com os gibeonitas quase uns 400 anos antes ou mais. Daí, Saul não queria pecar. Saul não queria fazer o mal. Saul queria fazer o quê? Ele queria proteger o povo de Israel para eles não se corromper com os deuses que os gibeonitas adoravam, né? Outros deuses. Não. Só que ele foi lá e queria destruir todo Gibeão. E aí, passou Saul, passou Davi, chegou Salomão e aí passou Saul, chegou Davi, chegou a seca também. Mas por quê? Por causa disso, mas Saul já morreu, mas ele deixou um legado. O que você faz vai ficar para o seu filho. Mas e Ezequiel 18? Não estou falando de
herança espiritual, não. Estou falando herança aqui nessa terra. Porque o filho não vai pagar pelo pecado do pai, mas o filho vai sofrer pelo pecado do pai. Ele não vai se perder pelo pecado do pai. Ah, meu Deus do céu. Saul já tinha partido. Os filhos de Saul também. Meu Deus do céu. Os gibeonitas pediram o quê? 7 pessoas da casa de Saul, 7 homens, para morrer enforcado. E Deus falou assim, olha, escuta eles. Agora um povo que não tinha nada a ver com o que Saul fez, estava morrendo. Olha como que ter aliança como de Deus é bom. Jonatas tinha uma aliança com... E aí, quem foi poupado por conta dessa aliança? Porque era filho de alguém que tinha aliança com Davi, na presença de Deus. Olha como é bom fazer aliança com o povo de Deus. Olha, ele escapou por um triz. Essas coisas, o povo de Deus tem que examinar, para não ficar igual ao mundo. Amém, Deus é amor. Claro que Deus é amor. Todos nós sabemos que Deus é amor. Mas também Deus é o quê? Foi pregado aqui essa noite. Deus é fogo? Deus é amor, Deus é justiça, Deus é a nossa paz, mas Ele é o nosso juiz também. Ele não tolera pecado. Quando Deus faz isso, fecha o céu, manda gafanhoto, manda peste, aí vem o versículo 14. Está esse caos aí. Está tudo dando errado, está todo mundo sofrendo. Mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, fazer o que primeiro? Meu Deus, reconhecer o pecado. Eu estou errado. Mas eu não tenho nada a ver com isso. Mas eu também peco. Oh meu Deus, eu não quero mais pecar não. Me dá um coração circuncidado, meu Deus. Meu Deus, me ensina, meu Deus. Meu Deus, eu sei que o salário do pecado é a morte. Quanta enfermidade, quanto desemprego, quanta escassez. Eu sei que tudo isso é por causa de pecado. Meu Deus, nos perdoa. Daniel não estava vivendo uma vida promíscua, não. Daniel não estava vivendo uma vida de pecado, não. Mas quando ele vê o sofrimento da nação, ele olha e diz, Senhor, nós pecamos. Ele não ficou, de lado, não. Ele não foi, o teu povo tem pecado. Não, nós pecamos. Perdoa, Senhor, porque nós pecamos. Ele pediu perdão para o povo e por ele também. Mesmo ele tendo o testemunho de Deus, ele se incluiu. Nós não podemos, como pregador, achar que o pecado é só da igreja. Porque Arão, antes de tudo, ele fazia expiação por quem? Por ele mesmo. A gente que está aqui, a gente tem que vigiar mais. E pedir perdão por nós mesmos, para depois pedir pelo povo. Tudo isso é ensinamento de Deus. Se o meu povo se humilhar, meu Deus do céu, olha como é que eu sou. Eu sou uma pessoa sem paciência. Tem misericórdia de mim, meu Deus. Meu Deus, o Senhor diz que um dos frutos do Espírito é a longanimidade. Eu não tenho. Eu sou um pavio curto. Qualquer coisinha eu estou já cuspindo fogo. Temos que pedir perdão ou não temos? Meu Deus do céu. Eu não tenho temperança. Quando eu vejo, já falei o que não devia. Eita, meu Deus, eu não tenho fruto do meu espírito da temperança. Meu Deus do céu. Eu tenho dificuldade de perdoar aquele irmão, aquela irmã. Ele faz uma coisa que me deixa agoniado. Eita, está faltando o quê? Amor, porque é o amor que cobre uma multidão de pecado. Estou vendo o irmão ali precisando, mas eu não vou ajudar não, porque aquele irmão parece que não quer nada. Está faltando o quê? Amor, benignidade. Nós não fazemos o que é bom aos olhos de Deus, porque nos falta amor, nos falta os frutos, nos falta. Então, temos que se humilhar. Meu Deus, eu sei que sem ti não sou ninguém. Me dá desse fruto, meu Deus. Meu Deus, eu leio a Bíblia, não entendo nada. Vou no culto, chego em casa, nem me lembro nada. Meu Deus, tem misericórdia de mim. Me dá uma mente e um coração que guarde a tua palavra, como foi pregado aqui, para não pecar contra o Senhor, para guardar os teus mandamentos. Eita, eu sei que tem duas sabedorias. Uma é do céu, outra é da terra. A da terra é o quê? Animal. Diabólica da terra. A pessoa inteligente resolve tudo e tal. Então, parece animal diabólica.
porque não tem o fruto. Mas a sabedoria que vem do céu é o quê? Pacífica, moderada, amável, cheio de misericórdia, ó. Eu entendo, eu vejo, eu compreendo, mas é misericordioso, é pacífico, é moderado, tem amor? Não, então essa sabedoria não é de Deus, é da terra. Quando meu povo se humilhar, o que mais? São 4 coisinhas. Se converter de seus maus caminhos. Quando meu povo, que se chama no meu nome, se humilhar e orar, se converter dos seus maus, e o que mais? Buscar. Eu só, um dia por semana tá bom, tá bom? Você se lava com canequinho de água? Você consegue se lavar com canequinho de água? Quando falta água aí, a gente vai se banhar com um balde de água, o que você acha? Pouco. Você joga um caneco lá na cabeça, se molha, se ensaboa toda, é perigoso sair com sabão ainda, por causa que é só um baldinho de água. Porque você não quer tomar banho só com um balde de água, você quer ficar no chuveiro, e aquele chuveiro que cai bastante água ainda. E 1 hora você quer ficar lá debaixo. Tem uns que não gostam muito de água, não precisa nem bater na porta, sai rapidinho. Mas tem uns que gostam tanto de água que você tem que bater na porta sem 1 hora é pouco. Você não quer se lavar com um balde de água. Só que a palavra de Deus diz, Jesus falando, Pai, purifica eles, santifica eles na verdade. O que acontece? A tua palavra é a... você me lava tudo, Pedro. Não. O mar está limpo pelo quê? Então só um dia por semana tá bom para você tomar banho? Eu vou comprar um dia por semana como um caneco de água. 3 dias por semana como um balde de 18 litros. Mas a palavra de Deus não manda a gente entrar no lago até o tornozelo. Estou entrando nas águas, quando eu começo a entrar, a água deu aonde? Aí eu não me contentei, entrei mais, a água foi aonde? Tornozelo. Mas aí tem que entrar mais, entrei foi até onde? E depois? Depois não dá, tinha que ser o quê? Porque é profundo. Ali está falando o quê? O que Deus está falando para Ezequiel? Que vai vir uma hora que o povo vai ter sede, vai mergulhar no rio do Espírito, vai mergulhar, vai mergulhar. Muitas águas. Muita, para purificação total. Então, é aqueles que buscam Deus em tempo e fora de todo culto, toda vigília, toda oração, todo estudo, está mergulhando, está mergulhando, está mergulhando. Esses aí não vai ter perigo de se perder. Agora se lavar com um canequinho. O mais importante é Deus, eu quero Deus, eu amo Deus. Aí vem, durante 365 dias, vem 12 dias no ano. 12 dias. 12 dias. Eu já fiz essa conta. Quantas horas é de culto mesmo? 2. 3 vezes por semana? 6. 6 horas. O dia tem quantas horas? Para nós congregarmos um dia, nós temos que vir quantos cultos? O mês inteiro. O mês inteiro. Quantas semanas? 4 vezes 6? 24. Então, para mim vir um dia de 24 horas, eu tenho que vir um mês inteiro de culto. Se eu vim só nos cultos, e é um dia por mês, quantos meses tem um ano? Tem 12.
Então quem vem todo culto, quarta, sexta, domingo, o ano inteiro, vem 12 dias por ano. Isso é buscar Deus? Não, fala aí, isso é buscar Deus, igreja? 12 dias por ano. Quando a gente vai no estudo de segunda-feira, no domingo de manhã, aumenta um pouquinho. Mas é muito pouco. E a gente quer ser cheio do Espírito Santo. Quando a gente não está na igreja, a gente vai lá e fica no zap, nas redes sociais, tem gente que fica em novela, em filme, e isso e aquilo outro, fica conversando no portão, e vai, não tem nada a ver, essas coisas todas não tem nada a ver com Deus, com o reino de Deus. Mesmo assim, a gente quer ser amado por Deus e atendido por Deus quando a gente clama por Ele. A gente quer ser, eu sou teu servo, 12 dias por ano. Em 365 dias, a pessoa vem 12 dias por ano. Senhor, eu sou teu servo. Está servindo para quê? Se Deus for colocar no lápis tudo que acontece na nossa vida, a maneira que ele vai, aí vai cumprir o que está lá em João 4. Deus procura quem? Mas vem cá, quantas milhares de pessoas não tem no Brasil? Milhões? E todo mundo diz que ama Deus, e que todo mundo diz que confia em Deus, e todo mundo diz que quer em Deus. E por que Deus está procurando? Diga para você, porque ele não está achando. Pensa, igreja, a verdade. Quem veio aqui ouvir a verdade? Aqui você vai sempre ouvir a verdade, amém? Não é assim de passar paninho assim no coraçãozinho, deixar o coraçãozinho alegre, não. O coração para se alegrar tem que ser aquele que ama a verdade de Deus. Porque a verdade alegra também. A verdade alegra, a verdade entristece. Pensa aí, quando Deus disse para o povo, eu não vou no meio de vocês, não que vocês precisam dizer. O que o povo sentiu? Tristeza. Porque era a verdade ali. Mas quando Deus diz, enquanto houver céu, enquanto houver sol, enquanto houver lua, enquanto houver estação, eu não vou rejeitar o meu povo. O que o povo sentiu? Alegria, né, irmão? Graças a Deus, porque Deus é bom. Maravilhoso, misericordioso. Tem tipo misericórdia de nós. Mas eu falo isso não é para entristecer vocês, não. É para despertar vocês, despertar a igreja. Eu estou buscando, busca mais. Eu entrei pelo tornozelo, não, eu entrei pelo peito. Eu entrei pelo peito, não, agora mergulha. Mergulha. Às vezes eu estou meio devagar, estou fazendo umas aulas de inglês, mas eu muito devagar, devagarzinho. Aí eu só vejo o pessoal de imersão. Você tem que ir fazer uma imersão no inglês. O que significa imersão? É mergulhar, é ir de cabeça, é ir todo o tempo e tal. Até o mundo sabe disso. Eu citei aqui para você entender o quê? Nós, que somos cristãos, que cremos em Deus, amamos Deus, sabemos que Deus se assenta em um trono de glória, que está nos oferecendo um céu de glória, nós temos que ir mergulhar mesmo. Largar tudo. Trocar tudo desse mundo por Deus e pelo céu. Colossenses 3, lembra? Se nós, de verdade, se for verdade, se nós já ressuscitamos com Cristo, o que nós devemos fazer? Buscar as coisas do alto. E não? Na terra. Por quê? Porque as coisas primeiro já passou, igreja. O evangelista citou aqui, né? Diferença entre o homem e a mulher. Sempre vai ter. Você é bom crentão. Sempre vai ter. Sara teve um impasse com Abraão e disse, julgue Deus entre mim e ti. Abraão era amigo de Deus. Só que naquela hora ele se viu o quê? Na necessidade de consertar. Ele já, não, pera lá. Já se consertou. Entendeu? Quem é? O que nós fazemos quando tem impasse? Quem vai vencer, homem ou mulher? O
o que é mais justo, o que ama mais. Porque a palavra de Deus diz que aquele que é mais forte vai fazer o quê? Suportar o seu mais e não fazer a sua, vai fazer a vontade do outro. Ah, eu gosto de verde, o outro gosta de azul. O mais forte vai dizer assim, ó, eu gosto de verde e você de azul, pinta de azul o mais forte. O mais fraco vai fazer guerra até o final. Porque o mais fraco é aquele que não entende. E o mais forte é aquele que entende e sacrifica. Ah, eu quero amarelo e você quer verde? Ô meu irmão, pinta de verde, pode pintar de verde. Ô minha esposa, pode pintar de verde. Agora, duro se a pessoa quiser pintar de Flamengo, né? Preto e vermelho. Tem que ter muita fé, muita unção para dizer, pode pintar. Mas o mais forte sempre vai dizer isso para o mais fraco. Pode fazer sua vontade. Naquilo que edifica, claro, naquilo que é de Deus. Eu não sei, viu? Agora eu fiquei com dúvida. Vocês que julgam, viu? Será que é de Deus pintar uma casa com faixa vermelha e preta? Acho que não é de Deus, não. Lembra aí de uma prefeita que ela fez? Teve uma prefeita que ganhou aí num estado aí, numa cidade, ela pintou toda a cidade do quê? De rosa. Tudo, até as armadilhas, banheiro, tudo que fazia parte da cidade, ela pintou de rosa. Mas então, na justiça ela teve isso pintado, né? Meu pai querido, o carro dela era rosa, tudo era rosa, aquela rosa. Tudo era rosa. Ela foi aí, tacou rosa nos postos, tacou rosa na guia, tacou rosa nas árvores, nos troncos das árvores, tacou rosa em tudo. Só faltava ela falar assim, vocês querem empregado, eu vou pintar vocês de rosa. Acontece esses litígios aí. Só que o que é mais forte vai vencer. Naquilo que é bom para a pastor está na Bíblia, tá? Romanos 15, dá uma lidinha lá. A respeito dessas coisas, a respeito de comida, Romanos 14. O que é fraco come o quê? O que o fraco come? Capítulo 14 de Romanos. O que é fraco, você não pode comer carne, não. Porque ele come o quê? Verdura, legumes. Ali tem uma palavra forte, né? O débil, né? O débil na fé, o fraquinho na fé. O que titubia na fé. Não. Quem quer comer carne, come carne. Quem quer comer legumes, come legumes. Cada um faz para Deus, então glória a Deus. É o que está escrito. Então não fazer guerra por conta de gosto, de cor, de roupa, não. Amém? Ainda nós não vamos se vestir de qualquer jeito, claro. Então, toda felicidade, toda paz, toda vitória, toda saúde, está numa única coisa: obediência. Tudo se resume na obediência a Deus. Sem mim não podeis fazer nada. Mas se a minha palavra estiver em você em mim, você pode pedir qualquer coisa. É a palavra. Eu quero bênção, eu vou pedir para aquele irmão que é de oração. Pode ser quem for. Nós citamos aqui, Salmos 18. Partir-se me faz memória, versículo 24 até 26. Que Deus, Ele se mostra fiel para com os fiéis. Mas para com o infiel, Ele vai se mostrar indomável. Pode ser quem for. Se a gente estiver errado, em pecado, pode ser quem for que vem orar, não vai ter jeito não. Tem, pastor? Não tem. Não foi Deus que foi para Saul? Ou para Samuel? Por que você ainda ora por ele? Eu não o rejeitei como rei? Não ora por ele. Não foi Deus que foi para Jeremias? Por que você ainda ora por esse povo? Você não vê o que eles estão fazendo? Não me incomode, eu não vou te ouvir. Não. Mas os amigos de Jó? Os amigos de Jó pecou, Deus repreendeu e se arrependeram. Então, quando eles se arrependeram, passaram a pensar diferente, Jó orou, porque já estava em comunhão com Deus, e aí eles voltaram a ter comunhão com Deus. Tiveram que ter a oração de Jó.
os amigos de Jó. Deus não quis ouvir eles não. A vocês eu não vou ouvir, a vocês eu não vou receber o sacrifício. Vocês vão pedir para Jó. Quando ele orar por vocês, aí eu vou passar a ouvir vocês. Agora eu não quero ouvir vocês, porque vocês não falaram que era reto de mim, como meu servo Jó. Então Jó, que estava em comunhão com Deus, orou, e aqueles que não estavam em comunhão, voltou a ter comunhão. Então quando o pecador peca, ele vai ao presbítero. E se tiver pecado, o pecado vai ser o quê? Pronto. E se tiver enfermo, vai ser curado. Mas primeiro é o pecado que tem que ser perdoado. Mas para ele ser perdoado, ele tem que reconhecer que ele está errado, ele tem que se humilhar, ele tem que dizer, presbítero, ora por mim, estou enfermo, estou em pecado, tem misericórdia, me ajuda. E aí a oração da fé vai curar o enfermo. Havendo pecado é perdoado. Mas não é sem arrependimento. Eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Aí vai morrer em pecado. Todos nós temos que melhorar. Todos. Então, olha o que está lá. Eu sempre repito aqui porque é uma base para nós. Deuteronômio 28. Do versículo. Vou pedir para o evangelista cá ficar de pé, com a voz bem de trovão aí. Capítulo 28, versículo 1 ao 9. Pode ir devagar, lendo devagar, amém? E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará feridos diante de ti, os teus inimigos, que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor mandará que a bênção estejam contigo nos teus celeiros, e em tudo o que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te deu o Senhor teu Deus. O 9. O Senhor te confirmará para si um povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Deus abençoe, meu irmão. Vocês entenderam? Toda graça, toda vitória, toda segurança, toda proteção, toda longa vida está na obediência. Então, quando você fica o dia inteiro em casa, correndo para um lado e para o outro, não tem tempo de ler um capítulo da Bíblia, não tem tempo de fazer 10, 15 minutos de oração, você está fazendo um mal terrível à sua vida. Porque você tem um mandamento de crescer na graça do conhecimento, tem um mandamento de crescer e alcançar a estatura do varão perfeito, mas você não está buscando. Jesus, ele valida esta palavra quando ele fala que de Moisés, a lei de Moisés. E ele diz, nem só do pão viverá, mas sim de toda a palavra que sai da boca. É disso que vai viver o homem. Então, sua paz, sua segurança, sua prosperidade, tudo que você possa alcançar, que está em Deus, é por meio da fé em Jesus Cristo, em nome de Jesus, e por meio da palavra. Não tem outro caminho. Abra aí também, Provérbios 3, versículo 1 e 2. Provérbios 3, versículo 1 e 2. Evangelista, calma.
Filho meu, não te esqueças da minha lei, e teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Filho meu, lembra, guarda os meus mandamentos. Ele vai fazer o que? Você tem o que? Uma vida longa. Ele vai aumentar o quê? Seus dias, paz, prosperidade, saúde. Vai ser saúde para os teus ossos. Então, o nosso desafio é buscar o conhecimento verdadeiro da palavra de Deus. Não é torcer, não. Não fica abrindo Bíblia assim, não. Ó. Não faz isso, não. Isso aí, sabe o que é? Isso aqui, ó, abrir Bíblia, está lá em Deuteronômio 18, ó. Adivinhação. Deus proíbe para o crente. Deus quer o crente tendo conhecimento e sabedoria. Deuteronômio 6, Deuteronômio 4, versículo 2, 2, versículo 6. Tá? Então, assim, é mandamento conhecer a lei de Deus, não um versículo. Deixa eu ver o que Deus vai falar comigo. Isso aí é pagelança. É usar a Bíblia de uma forma muito errada. Deus abomina. Mas eu já fiz e deu certo. Deus teve misericórdia de você. Hoje você está feliz na verdade. É para você ler toda a Bíblia, não um versículo só. Aqui, aí cai lá onde não tem nada. Cai entre Malaquias e Mateus, na página branca aí. Ou então pega a caixinha de promessas e fica tirando. Tirou uma, não, essa não. Põe. Até tem uma que se agrada. Isso não é buscar Deus. Isso é adivinhação, coisa que Deus proíbe. E outra coisa, vou avisar para vocês. Os pregadores, 1 Coríntios 4, devem ser fiel a Deus e a palavra. Para só falar o que está na palavra. Não ficar falando outras coisas, não. Ser fiel. Cabe o ministro ser fiel. Porque se acrescentar ou tirar, o que acontece? O nome será escrito no livro da vida. Se alguém acrescentar, Deus vai acrescentar as pragas. Se alguém tirar, Deus vai tirar o direito de comer da árvore da vida. Se alguém acrescentar, vai ser achado mentiroso. Se alguém tirar, vai ser achado infiel. Então Jesus falou tudo que ouvimos de Deus e nós falamos tudo que ouvimos de Jesus. E nada mais. Podemos usar de parábolas, mas se referindo à Escritura. Segurança para a igreja. Para que a igreja não peque e não desvie. Para que não acredite em heresia e mentira. Ninguém, nem eu, nem qualquer outro ministro, como Paulo fala aos Gálatas, se nós mesmos apóstolos, ou um anjo descer do céu, pregar um evangelho que não está aqui na Bíblia, é o quê? É maldição para quem escuta. Maldição. Então, busque conhecer a Bíblia, para você não ficar vendo esses videozinhos de YouTube e seguindo pensamento e ensinamento que não tem nada a ver com a Bíblia. Não tem nada a ver com a Bíblia. Tá? E é muitas e muitas pessoas, capítulo 1 e 2 de Samuel, 1 Samuel. Então lá escrito o quê? Que Ofni e Finéias era sacerdote. Era sacerdote de Deus. Mas eles conheciam Deus? Como que a pessoa é sacerdote de Deus e não conhece Deus? Está escrito aqui, quer ver? Eu vou falar uma coisa que não é para magoar ninguém, não. Se alguém tem pensamento diferente, não é para aprender a verdade. Está aqui escrito aqui, Timóteo. Não permite que a mulher exerça a autoridade de homem. Na Bíblia não tem mulher pastora, não tem. De onde veio as mulheres pastoras de hoje? Do coração de Deus ou dos homens? Porque não está escrito. Antes está escrito para não ter, para não ungir, para não se consagrar. Por que está desobedecendo o Evangelho? É porque eu conheço Deus. Ah, é? Jeremias, capítulo 3, capítulo 5. Se conhecesse a Deus, esses profetas não estariam fazendo o que estão fazendo. Eles estão fazendo o que estão fazendo porque eles nunca estiveram onde? No meu conselho, diz o Senhor.
Então, o Evangelho tem sido banalizado, meus irmãos. Eu já convido o grupo de louvor aqui, amém? Nós vamos buscar viver o verdadeiro Evangelho, para ter a verdadeira comunhão com Deus e ter as bênçãos de Deus. Amém? Glória a Deus. Nós vamos adorar Deus com que louvor, meus irmãos? Divisa de fogo? Vamos ficar de pé, igreja, aleluia. Oh, glória! Deus de fogo, que abriu o mar vermelho. Deus de fogo, que não deixa ninguém tocar no fio do teu cabelo. Aleluia! Deus de fogo, que te chama pelo nome. Eu nunca vi o justo mendigar o pão, nem sua descendência passa fome. Oh glória! Divisa de fogo.